Bom, então, pessoal, vamos dar continuidade agora com a aula de reprodução e desenvolvimento dos insetos. Então, nós temos diferentes tipos de reprodução, né? E desenvolvimento também, a gente vai ver como ocorre o processo de metamorfose desses insetos, tá bom? Então, a gente vai ver os tipos de reprodução primeiro, tá? A maioria dos insetos possui reprodução sexuada, né? Então, há a fusão dos gametas do óvulo espermatozoide, a fusão dos gametas para a formação do ser, tá? Então, aí, sexuada, né? Fusão dos gametas. A maioria, né, dos insetos possui esse processo de reprodução. Então, tem que haver a cópula, né? E a fusão dos gametas. O que pode ocorrer muitas vezes é o quê? Essa cópula existir uma única vez. Por exemplo, o que ocorre com as rainhas do formigueiro, tá? As rainhas do formigueiro, naquela época de revoada, elas copulam, então vai lá o macho e a fêmea, no ar eles copulam. Após essa copulação, a fêmea armazena o espermatozoide do macho numa estrutura que a gente chama de espermateca. Então ela armazena aquilo e durante toda a vida dela ela vai liberando os espermas dele para fazer a fusão dos gametas do óvulo com o espermatozoide. Tá? E em alguns casos ela tem que sempre realizar a cópula, né, para gerar um novo ser, para ver a fusão do gameta, tá? Então, aí a gente tem, então, a reprodução sexuada. Ela pode ser de que tipo? Ela pode ser de oviparidade. O que acontece depois? Após a fusão, os insetos vão depositar ovos. Oviparidade. Esses ovos, eles podem ser depositados individualmente ou eles podem ser depositados em massa de ovos. Vários ovos, né? Então, nós temos aí diferentes tipos. Por exemplo, o hemíptera, tá? Aí já tá o nome da família do lado, tá bom, gente? A gente não viu as famílias ainda, mas já tá o nome Fulgoride, que é o nome dessa família, de hemíptera. Aqui, nesse caso, ela tá depositando os ovos em massa, ó, numa folha. Então, aqui nós temos uma lepidóptera também, a gente observa vários ovos em massa. A quantidade de ovos que é depositada durante a vida do adulto vai depender de cada espécie, tá? Cada espécie tem uma variedade grande. Vamos falar aí das espodópteras, que são lepidópteras praga, né, das várias culturas. As espodópteras aí podem depositar de 500 a 1.000 ovos, tá? Em uma massa de ovos pode ter 300, 500 ovos em apenas uma massa, né? Então, imagina o estrago, tá bom? Então, reprodução sexuada, fusão dos gametas e deposição dos ovos. A gente chama, quando ela deposita ovos, após a fusão dos gametas, de oviparidade. Aqui nós temos outros tipos de oviparidade, que é quando os ovos são colocados isolados. Aqui é coleóptero no solo, ó. A gente vê 3 ovinhos de um coleóptero, tá? Igual eu já falei, já vou falar só as ordens, então já tem que gravar o que é coleóptero, que são os besouros, ovos isolados no solo. Aqui é de uma lepidóptera, ó. A gente tem aqui a Helicoverpa zeia, que a gente chama a lepidóptera, tá? Põe os ovinhos isolados. Quando a gente for ver, Helicoverpa zeia é uma praga agrícola, quando a gente for ver ela ano que vem, por exemplo, a gente já estuda um pouco mais a coloração desses ovos, qual que é o local de preferência dela colocar os ovos, como diferenciar um ovo dela do ovo de outra lepidóptera, que também é praga naquela cultura, bom? Aqui nós temos outros ovos, tipos de ovos, ó. Esses ovos são de esperança, que são aqui depositados em galhos, já é bem diferente. Os lepidópteras, eles costumam ter os ovos arredondados, né? Aqui da esperança, que é um ortóptera, os ovos já são achatados e colocados normalmente em ramos de árvore, tá? Nós temos esperanças que comem e se alimentam de folhas, esperanças que se alimentam de outros insetos, de outros animais, tá? Depende da espécie. Aqui o louva-a-Deus, ele já coloca vários ovos dentro de uma estrutura de proteção ali, tá? A gente vai ver ali essa estrutura aqui por fora de proteção, aqui uma celosidade para proteger os ovinhos do louva-a-Deus, também colocado em galinhos e ramos, que são os mantódia. Aqui um outro exemplo é de piolho, ó.
Então, ele tem uma estrutura de fixação para fixar o ovinho, né? Além de que a gente chama o ovo no cabelo, tá? Então, ele tem essa estruturinha ali que fixa. Então, é um inseto também que é oviparidade, coloca ovos em reprodução sexuada. E nós temos também alguns insetos que podem pôr o ovo sobre outros insetos. O que é muito comum? Em díptera. Dípteras podem ser parasitas. Tá? Parasitas. Qual que é a diferença de parasita e parasitoide? O parasita é a fase. Ele vai se alimentar de um ser vivo, né? Ele pode ou não matar. É o exemplo que eu dou aqui, tipo a mosca do berne. Você pode ter um berne e você não vai morrer porque você tem um berne. É um parasita, tá? Então, no boi lá tem um berne. O boi não vai morrer porque ele tem um berne, é um parasita. O parasitoide, ele obrigatoriamente mata o seu hospedeiro, tá? Então, essa díptera aqui é uma mosca, a gente vai ver a família dela depois, é a taquinide. Essa mosca coloca o ovo sobre uma lagarta. Quando a larva dela eclode, a larva dela penetra na lagarta, se alimentando da parte interna da lagarta. Tá? Uma só, ele tem um ovo só, ela pode não levar essa lagarta à morte. Tá? Ela ser um parasita. Se tiver mais, aí pode levar à morte. Então, ele é um ovo de uma mosca parasita. Os ovos de mosquitos, que é um díptera, né? Os mosquitos, a gente sabe, o mosquito da dengue, coloca na água, porque aí as larvas deles se alimentam ali na água, se desenvolvem na água bem rapidamente. E aí, no caso, ela coloca os ovinhos ali sobre a água, ela fica boiando ali os ovinhos sobre a água. Porque o que acontece? Por que o ovinho boia? O ovo, ele faz trocas gasosas com o ambiente. Se ela colocar dentro da água, esse ovo, ele tem que ficar flutuando para ter troca gasosa, senão ele vai encher d'água, vai morrer, tá? Do mesmo coisa a larva ela fica na água, mas ela tem uma estrutura que ela fica subindo para respirar. Aí aqui a gente tem parasitoides, tá? Também são sexuada e oviparidade. Que oviparidade? Deposita ovos. Então, aqui no caso também, deposita ovos dentro de outro inseto, tá? Então, a gente usa muito no controle biológico. Em cana-de-açúcar, é um dos maiores programas de controle biológico, é a liberação de uma vespa, onde essa vespa vai lá na cana-de-açúcar, encontra dentro do colmo da cana a lagarta, a broca da cana, e coloca os ovos dela dentro da lagarta. Porque na cana-de-açúcar, quem já abriu, já viu, às vezes tem lá, tá comido lá por dentro, ou acha a lagarta lá dentro da cana. Se a gente aplica inseticida, o inseticida não chega lá dentro do colmo da cana para atingir a lagarta. A única forma de controle eficiente que a gente tem quando a lagarta está dentro do colmo da cana é a vespinha, que a gente chama de cotésia, tá? O gênero dela. A gente vai ver o nome ano que vem, vai ter que gravar. Essa vespinha liberada em campo, ela vai lá no orifício onde a lagarta entrou e deixou, penetra no colmo, acha a lagarta e coloca os seus ovos dentro da lagarta. Então, aqui nós estamos vendo outro exemplo, ó. Uma vespa também, colocando os ovos aqui dentro da lagarta, tá? E o que vai acontecer? As larvas da vespa vão comer a lagarta por dentro, as pupas vão ser formadas aqui depois da parte de fora, e depois sai a vespa adulto, tá? Aqui no caso, ó, a gente... Professor, Oi. esse é o Cotésia flavitis, né? A da cana, sim. A da cana? Toda é. Isso. Certo. Aqui, ó, gente, a mosca, a gente tem uma mosca, quando a gente vê uma mosca, uma larva de mosca dentro de um fruto. Alguém já viu? Muito comum na goiaba, né? Bicho da goiaba, que é tem um besouro também. Então, a gente tem moscas que se alimentam de frutas. As larvas da mosca se alimentam da parte interna de frutas. Então, aqui o que acontece? A mosquinha vai lá, coloca os ovinhos
Na fruta, a larva penetra e fica se alimentando da parte interna da fruta, tá? Tem uma outra vespinha, mosca aqui no caso, que é uma vespinha que parasita a larva da mosca. Olha para vocês verem ideia. Ela chega em cima do fruto da laranja, ela coloca aqui as suas pernas, que são cheias de pelos tricógenos, que eu falei já numa aula, que é de sensibilidade de tato. Aí a lagarta, a larva da mosca lá dentro do fruto, tá comendo o fruto. No que ela tá comendo, ela libera uma vibração. E essa vespinha é capaz de detectar pela vibração aonde a larva da mosca tá lá dentro do fruto. Aí ela introduz o ovipositor dela, tá? Para achar a mosca das frutas. Aqui no caso a mosca das frutas colocando os ovinhos dela, mas tem parasitoide também. E a gente chama isso, quando o inseto coloca os ovos dentro do fruto, de postura endofítica. Tá? Então, a mosca das frutas faz a postura endofítica, lá dentro do fruto, a larva dela se alimenta do fruto. Aí vem um parasitoide e coloca os ovos dentro da larva da mosca que está dentro do fruto. Entenderam isso? Acho que eu falei meio confuso. Deixa eu... Aqui, ó. Então, ali naquela imagem que eu mostrei para vocês, a gente tem aqui a mosca colocando a postura endofítica, os ovos dentro do fruto. Aí a larva da mosca come o fruto. Pode acontecer o quê? Pode chegar lá um parasitoide, ó, como nessa imagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ela. Essa tá bem interessante, que tá mostrando. Aí o parasitoide vem com as pernas cheias de pelinhos que sentem as vibrações. Ela vai tateando ali a antena e as pernas em cima do fruto, até ela achar, poxa, ela tá se mastigando aqui. Aí ela sente a vibração, coloca o ovipositor dela aqui dentro, até atingir a larva da mosca. E pode pôr os ovos dela dentro da larva da mosca. Vocês acham interessante? Vocês não acham, né, gente? Eu acho tão bonito. Aqui tá mostrando uma vespa colocando os ovos dentro da lagarta, ou de uma lagarta. Professora, Oi. isso daí foi essa mosquinha aí que põe na larva. Ela mesmo se selecionou para poder fazer isso ou ela foi feita? No processo, assim, a mosca é um processo de coevolução, né? Então a mosca, ela coloca os ovos no fruto, e aí essa vespa, ela coevoluiu para parasitar essa mosca, tá? Ela sente o cheiro da mosca, onde ela tá, né? É um processo de coevolução entre as espécies que fez ela ter preferência por parasitar essa mosca. Tá? Ela sentiu mais facilidade no seu processo natural de evolução. Então, nós temos a vespas, quando ela é parasita, é bem específico. Por exemplo, essa daqui, que eu falei da cana-de-açúcar, a broca da cana-de-açúcar, ela tem só uma espécie de vespa que parasita ela lá quando ela está na fase de lagarta. Essa que parasita, que é a mosca das frutas, é uma espécie só, não é várias vespas. É uma espécie específica, que foi um processo de coevolução, onde essa vespa evoluiu para atingir as larvas dessa mariposa. Que é assim, por exemplo, para você atingir a larva da mosca, que essa é uma vespa parasitoide, ela, para colocar os ovos dela dentro da larva da mosca, que está lá no fruto, ela tem que ter desenvolvido esse ovipositor grande para alcançar, tá? Então, no processo de evolução, essa espécie adaptou esse ovipositor maior para ela conseguir atingir dentro do fruto a larva,
senão ela não atingiria. Então, é um processo natural de evolução, onde nesse processo ela escolheu as preferências dela, tá? Então, nesse caso, ela escolheu essa mosca. Se ela tivesse um ovipositor pequeno, ela teria que se adaptar no processo de evolução a outro animal, né? Mas que ela tivesse um contato mais próximo, tá? Mas ela não foi criada, ela é naturalmente na evolução dela que ela se adaptou a isso. Aqui para vocês verem, ó, gente, essa é a mosca das frutas, ó. A mosca das frutas copula e oviposita, que coloca os ovos dentro do fruto. Aí aqui tá a larva, ó, da mosca comendo fruto por dentro. Tá? Então é uma postura que a gente chama de endofítica, que é dentro do tecido vegetal. É endofítica. E aí pode vir o parasitoide, que é a vespa, e colocar os ovos dentro da larva da mosca. É bom para o controle biológico. Deixa eu ver isso aqui. Vocês não estão ouvindo, né? Tá. Só que aqui ele mostra. Queria ver se mostrava o parasitismo, mas não vai mostrar, não. Bom, entenderam? Postura endofítica. E as outras que a gente viu aqui para trás, tá? É exofítica, né? Quando é no tecido vegetal, na parte externa. Alguns insetos, então a gente viu ovos em massa, que são colocados juntos, ovos individuais, ovos colocados dentro do tecido vegetal. Todos eles são oviparidade. E nós temos também alguns insetos, como a barata, que depositam seus ovos, vários ovos, dentro de uma única estrutura, para proteger esses ovos, que a gente chama de ooteca. No caso, aqui tem várias espécies de barata, ó. Dentro dessa ooteca, a gente tem vários ovos, tá? Muitos ovos. Então, quando a gente vê uma estrutura dessa daqui, tá? A gente está vendo uma ooteca, que é o conjunto, né, de vários ovos ali dentro, é uma proteção, uma estrutura de proteção. Então, todos oviparidade, tá? E aí nós temos essa oviparidade, quando eles depositam os ovos, que são todos esses que a gente falou aqui, tá? Ele tem que ter um período para o desenvolvimento do embrião. Então, o inseto colocou o ovo ali naquele lugar. Vamos falar, por exemplo, de lepidópteras, praga de milho, de soja. Lepidóptera, uma mariposa que colocou o ovo lá em cima do milho e da soja. Esse ovo, ele vai, depois de depositado, ele tem que passar por um período para desenvolver o embrião, né? Mesmo jeito a gente, quando a gente é fecundado lá, o ovo é fecundado. No nosso caso, para o nosso embrião desenvolver completamente, é 9 meses, né? Fica ali desenvolvendo embrião, só que dentro da gente. No caso desse aqui, o ovo é colocado e vai desenvolver o embrião. Esse embrião, no caso de mariposa, praga de soja, milho, vai de 3 a 5 dias. Então, de 3 a 5 dias vai ficar ali na folha, né? Aquele ovo desenvolvendo um embrião, tá? Aí o embrião vai se desenvolver, aí depois vai gerar a lagartinha. Oviparidade, deposita ovos. Nesse caso aqui, é ovoviparidade. Aqui é muito comum isso acontecer em mosca e tem desenvolvido cada vez mais. O que é isso? Ovoviparidade. A mosca coloca o ovo em determinado local, tá? E o embrião já está em adiantado estádio de desenvolvimento. Então, ela deposita o ovo já com o embrião em um estádio avançado de desenvolvimento.
e aí logo já tem a larva. Por isso que às vezes a gente deixa o lixinho ali, ó, de um dia para o outro no quintal, sabe, esperando assim o dia que vai passar o lixeiro, e já tem larva lá no outro dia. Porque isso é muito comum em mosca. Então ela coloca os ovos em um estágio adiantado de desenvolvimento, tá? Isso a gente chama de oviparidade. O ovo é depositado e a larva já eclode. Também ocorre na família de díptero tachinide, que é um parasita, que é essa daqui, ó. Ela tem ovoviparidade. Então ela coloca o ovo ali em cima da lagarta. A larva dela tem que penetrar rapidamente, porque senão alguma coisa pode fazer esse ovo cair dali. Então ela já deposita os ovos em estágio avançado de desenvolvimento. Quando os ovos são depositados e o estágio de desenvolvimento é avançado, a gente chama de ovoviparidade, tá? Então, nós vimos a reprodução sexuada, podendo essa reprodução sexuada ser oviparidade, deposita os ovos e o desenvolvimento embrionário vai ocorrer fora do corpo. A gente tem ovoviparidade, que deposita ovos, mas o estágio de desenvolvimento do embrião já está avançado. Beleza? Entenderam? Produção sexuada. Quais os tipos que a gente já viu? Aumenta a tela aí que não dá para ler, não. Eu vou aumentar. Só um segundo. Só tô. Fusão não é comum. Ver. Então, nós temos a reprodução sexuada, tá? E aí nós vimos o tipo oviparidade, que deposita os ovos, e ovoviparidade, que também deposita os ovos, mas em estágio avançado de desenvolvimento embrionário. Aonde a ovoviparidade é comum? Em qual ordem? Que ele já deposita o ovo em estágio avançado de desenvolvimento. Em qual ordem? Vê se vocês estão aí. Da Vespa. Não. É o díptero? Dos dípteros, da mosca e do mosquito, que são insetos que é muito comum ter a ovoviparidade, que é... Ai, minha perna adormeceu, que estava dobrada. Que é depositar os ovos em estágio avançado de desenvolvimento, tá bom? Aí, oviparidade, a gente tem vários insetos que depositam ovos, tá? Que é lepidóptero, coleóptero, a maioria deles é oviparidade. Ambos é produção sexuada, né? Nesse caso aqui. Então, até agora. E quando o inseto coloca o ovo dentro do tecido vegetal, como a gente chama isso? Ele tem oviparidade, mas como que a gente chama o termo quando ele depositou o ovo dentro do tecido vegetal?
endofítica, tá? Então, postura endo, eu falar, esse inseto é endofítico. Você sabe que ele colocou o ovo dentro do tecido vegetal. Esse inseto é exofítico. Coloca o ovo sobre a folha, fora do tecido vegetal. Agora, outro tipo de reprodução que a gente tem é a partenogênese. Tá? O que é a partenogênese? Os ovos se desenvolvem completamente sem nunca terem sido fertilizados. Então, não há fusão de gameta masculino e feminino. O óvulo sozinho desenvolve um novo ser. Tá? Então, pode ser facultativa ou pode ser obrigatória. Facultativa é assim, a fêmea tá ali, né? E aí ela tá ali com o óvulo dela, não aparece nenhum macho, tá? Porque aí, às vezes precisa da cópula para ter até evolução da espécie. Então tem que ter o cruzamento, às vezes, para ter evolução dessa espécie, adaptação, né? Então, aí o que acontece? Agora não tem macho nenhum, tá? Porque o clima tá frio, nós estamos aqui, as fêmeas fêmeas que moram lá no solo, e aí o macho ele já tem que procurar ela, voar para um lado e para o outro para achar essa fêmea lá no solo. Aí então ele voa de um lugar para o outro, não aparece. E então esse óvulo dela forma um novo ser sem haver cópula, sem haver troca de gameta, facultativa. Agora pode ser obrigatória. Então essa espécie obrigatoriamente só se desenvolve dessa forma, tá? O óvulo da fêmea já produz um novo ser sem haver, isso aí ocorre mitoses lá e meiose lá dentro, sem haver a fecundação. Então, a partenogênese é um tipo de reprodução que assexuada. Não ocorre fusão de gametas. Nós temos diferentes tipos, tá? Então, a gente tem a arenótoca. Arenótoca é o quê? Quando a abelha tá lá, ela tem lá a espermateca cheia de espermatozoide e ela faz reprodução sexuada. Ela libera espermatozoide, funde no óvulo para gerar outras abelhas, tá? Mas aí ela precisa desenvolver um zangão. Se ela precisa de um zangão, não vai haver fusão de gameta. O que vai acontecer? O ovo da abelha sozinho vai originar um macho. Então, se não houver na abelha lá, na rainha, se não houver a fusão de gametas, espermatozoide com ovo, vai gerar um macho. Então, o ovo sozinho vai desenvolver o embrião para a formação de um zangão. Se ela quiser gerar operárias, soldadas, aí, né, a formiga também. Aí, no caso, aí ela vai gerar só, vai ter a fusão de gameta. Entenderam? Então, para formar um zangão, uma colmeia de abelhas, é o ovo sozinho que vai formar o processo de desenvolvimento embrionário. Não vai ter espermatozoide no processo. Isso é partenogênese. Mas aí é ela que escolhe, vamos supor, preciso de operárias, vou caçar um zangão para mim reproduzir operárias. Isso. Ela escolhe através do quê? Através de comunicação, através de feromônio. Então, por exemplo, ela já está, ela vai formar rainhas, né? Porque para a formação de rainhas, a rainha, por exemplo, vai ter a fecundação para formar um embrião. Quando a larva eclode, a alimentação da rainha é diferente. Então, ela vai formar a rainha, porque a colmeia está grande, ela já está bem desenvolvida, então ela vai, um determinado período, ela já está bem desenvolvida a colmeia dela, ela vai formar a rainha, para ir embora, formar outras colmeias. Aí, nesse processo que ela vai formar a rainha, que elas vão alimentar algumas larvas para virar rainha, aí ela vai formar zangão também. Então, aí é por causa de cheiro. Se as operárias dela estiverem alimentando uma larva para virar rainha, ela também vai desenvolver ao mesmo tempo
um zangão. Isso tudo comunicação por químico, tá? Por feromônios. Agora vamos supor, tá? Que a colmeia dela acabou de ser formada, tá pequena. Ela não vai formar, as operárias dela não vão dar alimento para uma larva para virar rainha. Então ela não vai formar zangão. Porque qual é o objetivo ali? Se tá pequeno, tá faltando trabalho, tá faltando soldado para ficar de vigia, tá faltando população, aí ela vai só fazer a fecundação, só para gerar mais habitantes para a colmeia dela. E tudo isso comunicação de feromônio, de cheiro. Ou se tem um ataque na colmeia. Teve um ataque lá, né? Vai lá, um ser lá na colmeia, joga uma pedra, derruba metade da colmeia no chão. Aí vão correr atrás desse ser, e aí o que acontece? Vai perder. Aí ela vai só formar fecundação de ovo para formar novas abelhinhas. Aí ela forma zangão e rainha só quando a colmeia está bem estabelecida, que aí eles vão formar esses animais para ir embora, sair de lá, tá, para outro lugar. O zangão só serve para reprodução. Ele reproduz e morre. Então ele vai lá com a fêmea, copula ela e já morre depois também. Então, tipo assim, no caso, os zangões são os machos, né? Uhum. Que ela origina dos ovos, que ela não precisa de outro para ela reproduzir o zangão, é os próprios ovos dela. Só o ovo dela. Então, quando ela quer formar operários, aí ela vai atrás do macho e como é que fala? Mexe lá nos ovos. Fecunda os ovos. Exatamente. E aí forma as fêmeas, as operárias. Exato. Aí o que acontece? Ela tem uma estrutura também, que é uma estrutura que ela pode armazenar espermatozoide. Chama espermateca, tá? Muito comum nos insetos sociais, abelha e formiga. Só que pode acabar essa quantidade também. Aí ela pode produzir um zangão para copular com ela, para ela armazenar mais ainda espermatozoide. Depois que ele copula, passa um pouquinho, ele já morre. Bem tadinho. Então, entenderam? Esse tipo de reprodução partenogênese, tá? A partenogênese, então, desse tipo arenótoca é quando produz zangão. Só o então ele é parecido com aquele outro que a fêmea come ele. Só que ela não come, ele morre sozinho. Não, esse aqui, na verdade, aquele que a fêmea come, ele é sexual. Eles copulam, então há fusão de gameta para ela pôr os ovos. Ela come o zangão porque ela é um predador. Então, ele se oferece para ela, é outra coisa. Ele oferece para ela só para ela poder ter nutriente suficiente para poder depositar esses ovos, né, em um lugar seguro. É uma outra relação. Aqui no caso, aí nesse caso aqui, ele só serve para copular mesmo. Ele copula e morre. Mas não há essa alimentação. Ali a alimentação é diferenciada. Mas então, deu para entender, então, o que é partenogênese, né, e esse tipo. Beleza? Entendi. Agora nós temos outro tipo, que é a telítoca, que acontece o quê? Nos pulgões tropicais. Então, as nossas pragas, os nossos pulgões, que vivem na região tropical, que é no Brasil, eles originam somente fêmea. Então, quando a gente vê uma colônia de pulgão, só tem fêmea ali, tá? E o ovo dela, que produz outras fêmeas. Só existe fêmea. Então, a reprodução do pulgão, região tropical, né, só produz fêmeas, tá? Não produz machos, né? Porque é uma condição climática que favorece o desenvolvimento das fêmeas. Então, a condição climática favorece esse inseto, ele só vai produzir fêmeas. Beleza? Então, o próprio ovo, o óvulo dela, desenvolve fêmeas, partenogênese telítoca. Tem um outro tipo que é a anfítoca, que originam machos e fêmeas. Já são o pulgão das regiões mais frias, tá? Então, na região da Europa, as pragas que são pulgão, em determinado período do ano, que é mais frio, elas fazem o desenvolvimento de machos e fêmeas,
Por quê? Para poder ocorrer também a cópula. Então, como a condição da região tropical é muito favorável, fêmea origina fêmea. Então, o óvulo da fêmea sozinho origina fêmea. Se a temperatura fica muito fria, aí o óvulo pode originar macho ou fêmea. Tá? No caso de região fria, origina macho e fêmea, para esses machos e fêmeas poder copular e até melhorar a genética da espécie, porque a condição é menos favorável. Entenderam? Muita coisa, né, gente? Vocês não viram nada ainda. Nem sei, eu tô com medo de não dar tempo de dar toda a matéria, porque online parece que a coisa vai um pouco mais devagar. Agora eu vou ter que pegar o carregador. Só um Essa pouquinho. matéria é grande, viu? Ah, Ela é. credo. Eu vou pegar o carregador rapidinho, gente. Tá acabando a bateria do meu celular. Professor, tô quase virando especialista na sua matéria já. Aí, eu tô. Bom, peguei o carregador. Tem que ser mesmo, né, Johnny? Olha, é muita coisa, gente. E todas essas informações, o livro do Galo, acho que eu já passei para vocês, né? O livro de entomologia agrícola do Galo, ele tem um capítulo que é só morfologia, tá? Então, morfologia externa. Então, nós vimos todo esse capítulo, acho que é o capítulo 3. E esse capítulo aqui, se não me engano, é o 4 ou 5, que é o capítulo só de reprodução e desenvolvimento. Então, todas as informações que eu estou dando aqui, vocês encontram lá no livro, tá? Para estudar. E aí, o que acontece? Nós temos uma outra situação, onde o inseto também pode ser considerado viviparidade. O que a gente chama de viviparidade? Tá? É quando o inseto não deposita ovos, ele já deposita ninfas ou larvas. No caso aqui também do pulgão, o pulgão é viviparidade. Olha aqui, ele dá à luz a ninfinha. Então aqui já sai dele a ninfa pronta, tá? Então a gente tem aqui desenvolvimento embrionário é completado dentro do corpo da fêmea, então o ovo se desenvolve totalmente dentro do corpo da fêmea, e a fêmea deposita larvas ou ninfa em vez de ovos, tá? Então, o que acontece? O pulgão, tá? O pulgão em região tropical. A reprodução dele é sexuada ou assexuada? Pulgão em região tropical. A reprodução dele é sexuada ou assexuada? Sexuada, professora? Assexuada. Por quê? Não há para gerar
pulgão tropical, ó, não há fusão entre gametas, tá? Então, aqui, ó, a gente chama isso de partenogênese assexuada, do tipo partenogênese, não há fusão do gameta, o ovo da fêmea gera um novo ser. Então, pulgão assexuada partenogênese, onde o ovo só da fêmea, o óvulo gera um novo ser, tá? Sem precisar do gameta masculino, no caso da região tropical. E aí, aqui, além disso, ele é também viviparidade. Por que ele é viviparidade? Porque ele não deposita ovos, ele deposita já a ninfa. Entenderam? Tá? Então, a partenogênese. Diferente da Então, é diferente da reprodução sexuada, onde há fusão do gameta feminino e masculino. No caso aqui, a partenogênese é o quê? É onde o ovo da fêmea sozinho produz um novo ser. Então, não ocorre a fusão entre os gametas, tá? Podendo ser do tipo viviparidade, onde ela deposita ninfas ou larvas ao invés de ovos. Tá vendo aqui, ó, gente? A oviparidade deposita ovo. A viviparidade deposita já a ninfa, ela já dá... Tô escrevendo isso aqui errado. Deposita já a ninfa, ou a larva. Professora, coloca-se em cima de partenogênese, é isso que eu ia falar. Essas anotações aí, você vai deixar lá pra gente também? Posso deixar. Mas aqui no livro também tem bonitinho assim, mas posso deixar. Eu vou mandar essa aula, né? Só para facilitar. Tá vendo aqui, gente? Ela já depositou direto a ninfa, ó. Ela não põe ovo, igual as imagens que a gente viu anteriormente. É feito em alguns dípteros, principalmente, ó, tem díptero, né? Que ele já deposita a larvinha. Principalmente quando essa larva vai se alimentar de algum animal, tá? Somente vivo. Ela já deposita a larva, que a larva já penetra no animal e já começa a alimentar. E aí, os pulgões é o mais comum. É muita coisa, a gente começa a estudar. O que a gente chama de neotenia, tá? A neotenia é uma reprodução onde há troca de gameta, tá? É uma reprodução sexuada, mas é um tipo específico onde o quê? O que a gente chama aqui de neotenia? É a retenção das características imaturas no estágio adulto, tá? Então, o que acontece? Deixa eu pôr aqui um negócio para explicar isso melhor. O que acontece, então, com a maioria dos lepidópteros, tá? O lepidóptero passa pela fase de ovo, depois ele se torna uma lagarta. Tocou meu celular aqui. O lepidóptero passa pela fase de ovo, depois ele vai passar pela fase de lagarta, depois ele vai se tornar um adulto, certo? Então, ele passa aqui. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Opa!
Então, aqui, ó, a gente tem, vai passar pela fase de ovo, né? Vou ver se aumenta essa imagem. A mariposa passa pela fase de ovo, de larva, de pupa, depois vira um adulto, tá? Esse é o desenvolvimento natural de uma lepidóptera. Ovo, larva, pupa, depois vira um adulto, beleza? Opa, aqui tá errado. Aqui não é aqui, não. O que acontece com uma lepidóptera que a gente chama de bicho cesto? O que acontece? Ela deveria passar pela fase de ovo, larva, pupa, até virar um adulto. O que acontece? O macho, ele passa pela fase de ovo, larva, pupa e adulto. A fêmea passa pela fase de ovo e larva. Ela não muda as características morfológicas dela, se transformando numa mariposa. As características morfológicas dela continuam como uma lagarta. Tá? Ela só acrescenta o órgão reprodutor. Isso a gente chama de neotenia. Tá? Na verdade, é mais um tipo de desenvolvimento do que uma reprodução. A reprodução ocorre naturalmente. O macho vai lá, encontra a fêmea, que é uma larva, copula com essa fêmea, e essa fêmea deposita os ovos na folha. Tá? Então, é um tipo de desenvolvimento que a gente chama de desenvolvimento do tipo neotenia. Eu vou colocar aqui embaixo. Aí aqui eu vou mostrar para vocês como ela fica. Aqui, ó, no caso. Então, nós temos aqui, colocou o ovo, a fêmea depositou o ovo na folha, tá? A larva vai se alimentar da folha, vai comer a folha. Essa aqui é a larva do bicho cesto, que a gente chama. O macho vai virar uma pupa e vai virar uma mariposa. Então, essa aqui seria a mariposa, o macho. E ele vai sair voando por aí. A fêmea, ela vai continuar com as características morfológicas de uma lagarta. Aí ela vai lá e vai construir, ela vai pegar vários galinhos e com fio de seda que ela borda por glândulas da boca, ela vai construir essa estrutura, esse casulinho, cheio de gravetos e fio de seda, e vai ficar aqui dentro, vivendo aqui dentro para sempre como uma lagarta. Quando ela vira adulto, ela só se desenvolve o órgão reprodutor, ó. A fêmea resultante da metamorfose é dramática. Sem asas nem pernas e com forma larval. Ela espera o macho dentro do casulo onde é fecundada e bota os ovos. Então, nesse caso aqui, não é tipo de reprodução, é desenvolvimento do tipo neotenia. Qual que é essa característica? Onde um deles mantém as características jovens, tá? Isso significa neotenia. Então, aí, um deles, ou macho ou fêmea, né, o mais comum é a fêmea, manter as características da forma jovem, só então adquirindo o órgão reprodutor. E aí ela vai viver aqui na folha, ó, comendo a folha, dentro dessa estrutura, e o macho que voa e virou uma mariposa, vai atrás dela, encontra essa fêmea, que a gente chama de bicho cesto, e copula com ela. Ele, então, faz a cópula, né? Tem uma reprodução sexuada, porém, a forma de desenvolvimento é um desenvolvimento de neotenia. Entenderam isso? Professor, então a reprodução dela é sexuada, né? A sexuada dessa daí não, né? Não. Aqui Então tá. o que muda é só o tipo de desenvolvimento. Ah, Tá? beleza. Porque aí o macho vai lá, copula com a fêmea, troca-se gametas, tá bom?
E aí ela vai colocar os ovos. Só que aí o tipo de desenvolvimento a gente chama de um desenvolvimento de neotenia. Porque ela Positivo, então. mantém. O que é neotenia? O quê? Ah, então, no caso, na fase adulta, ela só tem o desenvolvimento do órgão reprodutor. Que é raro, tá, gente? Isso é bem raro. Isso ocorre com o bicho cesto, até onde eu saiba. Só se tiver alguma outra que eu não sei. O bicho cesto, praga de café. É comum a gente ver isso em café, tá? Então a gente encontra aqui, ó, a lagarta, né? Quando ela fica adulta, então a fêmea só aumenta o órgão reprodutor. Gente, eu tô repetindo bastante porque eu acho um pouco confuso, aí eu repito, tá? Bastante, não sei se tá demais. Aí aqui, então, ó, o macho, então, vira pupa e macho, a fêmea continua com as características jovens, e isso torna o termo que a gente usa para falar sobre esse desenvolvimento é neotenia. Alguém já viu um desse? Lá em casa tinha um bicho desse esses dias para trás. Aqui em casa Que apareceu fede, planta era o ornamental. pé de acerola. Aí, ó, não é muito comum. Aqui eu encontrei uma planta ornamental que fica aqui na porta, bem resistente à seca. Aqui, ó, ela forma os galinhos e fica aqui. Vamos lá. Algo que a gente também. Então, a gente pode ter inseto, tá? A gente vai ver aqui alguns tipos de situação que a gente pode ter inseto. Então, que é sexuada, que deposita os ovos, tá? Mas deposita os ovos, mas ele vai gerar um embrião ou vários embriões? Vai desenvolver vários embriões. Um ovo desenvolve um único embrião ou vai ser vários embriões em um ovo só, tá? Então, aí o que a gente tem? Poliembrionia, o que a gente chama de poliembrionia, é muito comum em vespas, tá? Aonde um ovo pode gerar vários indivíduos. Então, aqui a vespa deposita ovo, ela deposita ovo, oviparidade, deposita ovo. Só que esse ovo pode gerar vários embriões. A gente chama isso também de poliembrionia, tá? Que ele vai desenvolver, então, assim, produção de 2 ou mais embriões a partir de um único ovo. Então, a gente tá vendo aqui diferenciações. Então, você pode ver que uma coisa pode ser mais de uma, tá? Então, o que é poli? Um ovo desenvolver mais de um embrião. Isso é poliembrionia. Então, aqui, gente, essa vespa, ela copulou, reprodução sexuada. Ela copulou e ela vai depositar ovos. Então, essa vespa tem reprodução sexuada, ela deposita ovos, então ela é oviparidade, e além disso, ela é poliembriônia. O que é isso? Ela faz poliembrionia. Um ovo dela desenvolve vários embriões. Entendeu que não é uma coisa só. Ah, esse inseto é só isso aqui, só isso aqui. Não. Se ele se reproduz sexuadamente, se faz cópula e troca de gameta, sexuada. Coloca ovo, então é oviparidade. Além disso, esse ovo desenvolve vários embriões, então é poliembrionia também. 3 coisas, tá? Entenderam isso? Aí pode ter uma mosca que é o quê?
reprodução sexuada. Só que essa mosca é ovoviparidade, ela deposita os ovos em estágio avançado de desenvolvimento. E esses ovos são poliembriônicos, vão gerar vários seres, vários irmãos gêmeos. Vários embriões. Entenderam isso? Não? Professora, Ah. só sobre o ovoviparidade lá que a senhora falou. Como é que é esse negócio do estágio de desenvolvimento que ela... Só do ovo... É ovoviparidade. Isso aí, deposita em ovos em estágio avançado. Como é isso aí? Em estágio avançado de desenvolvimento. É quando a fêmea deposita o ovo e o embrião já está bem avançado o desenvolvimento dele, a larva vai logo já eclodir desse ovo. O processo embrionário ocorreu dentro dela. O oviparidade, não. Ela já ocorre a fecundação entre macho e fêmea, aí o ovo já é depositado e o desenvolvimento embrionário é realizado fora do corpo da fêmea. Como as pragas agrícolas de Lepidoptera. Ela coloca os ovos na folha, o ovo fora do corpo da fêmea que vai desenvolver o processo embrionário. Aí depois vai gerar. Eu sempre tive essa dúvida, agora sanou total. Isso. Tinha que ter dúvida nenhuma mais, né? É especialista, né? Mas chega um ponto que é muita coisa, a gente esquece outros. Aqui, ó, no caso. Então, essa vespa colocou os ovos dentro da larva dessa lepidóptera. E aí, os ovos dessa vespa se desenvolveram, né? São poliembrionários, gerando várias larvas. A larva comeu a lagarta por dentro. E aí, depois elas saem aqui e formam várias pulpas. Cada pulpinha dessa vai gerar uma nova vespa. Eu espero que todos vocês estejam bem afiados em relação à ordem, quando eu falo o nome das ordens. Saber o que é o quê. Ai, pessoal, fico assustada, vocês estão aí do outro. Ó, hermafrodita, que alguém perguntou. Então, os únicos hermafroditas são as cochonilhas, e tem um pulgão que é uma espécie específica, o pulgão branco dos cítrus. Então, possuindo os dois sexos, é extremamente raro o inseto. Tem essa conchonilha aí, ó, Incerza pursari, que é uma praga, e tem pulgão branco dos cítrus. Então, só esses aí, pode ter algum outro que ainda não foi descoberto, porque insetos, né, estão sendo descobertos. Todo mês a gente acha uma espécie nova, que tem os dois sexos, tá? São hermafroditas, então tendo os dois sexos, né, é a fusão ali do gameto, mas tem os dois gametas, né, feminino e masculino, hermafrodita. Só esses dois. E desenvolvimento, tá? Vamos ver, então, o desenvolvimento do inseto. A metamorfose. Por que fases o inseto passa? Eu acho que é melhor essa parte ficar para a próxima aula, né? Porque já faltam 10 minutos. E esse aqui, eu posso dar para vocês antes da aula prática. Porque normalmente eu explico, eu faço um desenho no quadro disso aqui. Desenho não, né? Mas escrevo uns negocinhos. Acho que não vai dar tempo de dar agora, é melhor deixar para a próxima aula. Ó, muita coisa. Beleza? Vai ter uma hora a aula prática? Eu tô esperando só... Mas vai dar certo, já falei com o Rodrigo, né, que é o gerente de ensino. Eu já mandei processo para ele, porque tem que ter um processo, eu pedindo autorização para dar essa aula. E ele mandar para a direção, mas a aula vai ser na quarta-feira. Agora a gente não... Deixa eu só cancelar a gravação.